Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar mais um pouquinho sobre flexão, daquele assunto que a gente já vem abordando, né, na resolução de exercícios sobre flexão. Eu trouxe aqui mais um exemplo de um outro tipo de flexão que pode ocorrer. Tá? O exercício é o seguinte: o momento interno resultante que age na seção transversal da escora de alumínio tem valor, né, de M, momento, igual a 520 newtons vezes metro. Esse exercício ele é tirado lá do livro do Hibbeler, tá, pessoal? Então, nós temos aqui 520 newtons vezes metro. E está direcionado como mostra a figura. Determine a tensão de flexão máxima na escora. Então, nós temos que identificar onde tem a máxima tensão de flexão. E também para especificar qual a orientação do eixo neutro. Ok? Então, vamos lá. Para visualizar melhor, eu trouxe aqui a seção transversal. Ela tem 200 de altura, 400 de largura, tá? E a espessurazinha aqui, né, de cada um dessas peças tem 20 milímetros de largura, tá bom? As dimensões estão em milímetros. Temos aqui um momento de 520 saindo de cima e entrando embaixo, tá? E esse triângulo que indica para a gente a inclinação dessa reta, ok? Então, pessoal, seguindo adiante aqui, a primeira coisa que a gente precisa encontrar é a altura do eixo X. Por quê? Porque o eixo Y, como essa seção transversal era simétrica em relação a Y, a gente sabe que o eixo Y passa no meio e que o eixo X ele está um pouquinho deslocado para cima, uma vez que nós temos mais material na parte de cima. Então, vamos descobrir qual é a altura em que o eixo X passa, a altura que ele se encontra. Então, vamos lá. Dividindo essa seção transversal em 3 figuras e sabendo que essas figuras aqui, né, esses pés, eles são iguais, estão simétricos, né, em relação ao eixo Y, a gente pode trabalhar com eles juntos. E essa figura aqui de cima nós vamos trabalhar separado. Ok? Então vai ficar assim, ó. A altura do centro de gravidade do eixo X é igual à somatória do y barra de cada figura vezes a área de cada figura, dividido pelo somatório das áreas. Então, nós temos o seguinte, olha, duas vezes, vamos começar pela figura 1, 0,09, que é o y barra. Se essa figura aqui, olha, daqui até aqui ela tem 200, menos 20, 180, então a altura dela é 180, dividido por 2, 90, tá? Então esse é o y barra, vezes a área, 20 vezes 180, mais a altura do centro de gravidade da figura 2, que é o quê? 200 menos 10, tá? Então ele está em 190 de altura, vezes 20 vezes 400, dividido pela área, que é 2 vezes 0,02 vezes 0,18, 20 vezes 80, duas vezes, como nós temos duas figuras, mais a área da figura 2, 400 vezes 20. Chegando então no resultado de 0,143 metros ou 143 milímetros. Um resultado razoável, uma vez que a altura total é 120, a altura total é 200, e o nosso centro de gravidade, a altura da linha do eixo X, ele passa em 143. Então, está deslocado um pouco para cima, acima da metade, vamos dizer assim. Tá? Seguindo, nós temos então agora 143 aqui, já sei quanto vale essa altura, onde o eixo X passa. E agora, pessoal, nós precisamos trabalhar com a questão do momento. Se eu tenho esse momento resultante de 520 com essa inclinação, tá? Aqui, eu sei que eu tenho um momento em X, uma parcela em X, uma parcela em Y. Isso demonstra para a gente que nós vamos trabalhar com flexão assimétrica. A flexão assimétrica é aquela que nós temos duas componentes em relação ao momento, né? Momento atuando nos dois eixos, porém não temos força normal ou tensão normal. E qual vai ser então o meu momento em X, meu momento em Y? Isso é bem tranquilo, olha. O momento em X nada mais é do que 520 vezes cosseno do ângulo, só que o cosseno do ângulo
seria o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então já tem esse valor, 12 sobre 13, 480, e o momento de y, seno desse ângulo, que seria 5, cateto oposto sobre hipotenusa, então seria 525 sobre 13, 200. Tá? Então temos já as parcelinhas de momento. E assim a gente vai desenvolvendo o nosso exercício, né? Lembrando da equação da flexão, que é m vezes uma distância dividido pelo momento de inércia. Eu tenho os momentos, falta descobrir agora quais são os momentos de inércia, tanto em x quanto em y. Primeiro, momento de inércia em x, 2 vezes o I1x mais o I2x, ele está divididinho aqui, tá? Agora a gente sabe qual que é a altura do centro de gravidade, onde passa o eixo x. Então, seguindo, nós temos, lembrando que o momento de inércia para um retângulo é base vezes altura ao cubo sobre 12, mais área vezes distância ao quadrado. Lembrando que essa distância é a distância entre o centro de gravidade da figura que a gente está estudando até a linha neutra, né, até o centro de gravidade da figura toda. E aí a gente tem o seguinte, começando pela figura 1, I1x, 2 vezes 20 vezes 180 ao cubo dividido por 12, tudo isso em metros, tá? Mais a área, 20 vezes 180, vezes a altura do eixo x, 143, menos o centro de gravidade, a altura do centro de gravidade da figura 1, 90 ao quadrado. Isso totaliza para a gente 3,96 vezes 10 a menos 5 metros a quarta. Para a figura 2, nós temos base 400, a altura 20 ao cubo dividido por 12, a área 400 vezes 20, lembrando novamente tudo isso em metros aqui na equação. A distância do centro de gravidade da figura 2 até o centro de gravidade da figura, então seria 190 menos 0,143, pessoal. Aqui está um zerinho a mais, aqui é só 143, tá bom? Foi bom ter visto antes. 0,143, esqueçam esse zero aqui. Então, totalizando 1,79 vezes 10 a menos 5 metros a quarta. Fazendo a somatória desses valores, nós temos 5,75 vezes 10 a menos 5 metros a quarta. Ok? Passando agora para o I e Y, nós temos a mesma configuração, porém as distâncias elas são diferentes. Nós sabemos que o centro de gravidade da figura 1 está aqui, da figura 2 está aqui, eles estão equidistantes do eixo Y. Se ele está aqui na metade e eu tenho 20 de largura, então do início até aqui, que é 200, menos um pedacinho, que é 10. Tá? Então, como que vai ficar aqui, por exemplo, para as figuras 1? 2 vezes, porque são duas figuras. Agora, a base é 180 e a altura é 20, ao cubo dividido por 12, mais a área, 20 vezes 180, que multiplica a distância. Daqui até aqui, 200, menos 10, tá? Que é esse pedacinho que indica aonde está o centro de gravidade da figura 1. Totalizando 2,6 vezes 10 a menos 4 metros a quarta. O I2, ele não tem a parcelinha AD quadrado, porque o IY passa exatamente em cima do centro de gravidade da figura 2. Então, é bem mais simples. 20, base, 400, que é a altura, dividido por 12. Eu encontro 1,06 vezes 10 a menos 4 metros a quarta. Totalizando, né, o I1 mais o I2, 3,66 vezes 10 a menos 4. Ok? Agora, pessoal, fazendo uma análise do MX e do MY, nós sabemos o seguinte, olha, eu vou até voltar um pouquinho aqui e para mostrar para vocês que nós temos o seguinte, pessoal. Se eu tenho um momento que sai de cima, entra aqui na parte de baixo, eu posso reproduzir isso aqui para o momento de x, olha, sai de cima e entra embaixo. E do mesmo jeito, se eu pegar essa seta e trazer ela aqui para y, esse vetor ele sai da esquerda, entra para a direita. Então, em relação a y, esquerda positiva, direita negativa. Em relação a x, cima positivo, baixo negativo. Retornando aonde a gente estava, nós temos
Em relação a x, em cima positivo, embaixo negativo. Em relação a y, esquerda positivo, direita negativo. Por que eu tenho que saber isso, pessoal? Para saber qual é a tensão por flexão em cada ponto desses aqui. Tá? Então, começando pelo ponto B, o ponto B em relação, a gente sabe, né, que vai ser a somatória dessas parcelas de tensão em x e em y. E o ponto B ele está localizado acima do eixo x, então positivo, e à esquerda do eixo y, então positivo também. A equação é mx vezes a distância y até esse ponto, vezes x, dividido por momento de inércia em x. E a tensão em y é momento de y vezes a distância em x até esse ponto, dividido por momento de inércia em y. Então, olha, momento de inércia em x, 480. Qual que é a distância em y até o ponto? É 200 menos 143. Olha, 200 menos 143. É só esse pedacinho aqui, dividido pelo momento de inércia em x, totalizando aqui mais 0,476 megapascal. E a parcela da tensão em y é 200, que é o momento em relação ao eixo y, vezes a distância em x desse ponto até o eixo y, dividido pelo momento de inércia em y. O valor é 0,109 megapascal. Obtendo assim uma tensão em B 0,585, positivo. Tensão em D, no ponto D, tá aqui, olha. Ele está acima do eixo x, positivo, e à direita do eixo y, negativo. Quando a gente faz a continha, vai ser o seguinte, pessoal. Momento em x vezes a distância que D está do eixo x, essa distância ela é uma distância em y, né? Vamos dizer assim, é a distância que D está do eixo x, 0,2, que é 200, menos 143, dividido pelo ix, a gente encontra 0,476 megapascal, e a parcelinha de y agora é negativa. 200 vezes a distância que D está do eixo y, 0,2, dividido pelo momento de inércia em y, totalizando aqui 0,109 megapascal. Tá? Agora, isso. Quando a gente soma essas duas parcelas, nós encontramos 0,367 megapascal. Ponto E, está aqui. Ele está abaixo do eixo x, porém à esquerda do eixo y. Então, ele é negativo para x e positivo para y. Resolvendo essa equação, nós vamos ter mx 480. Distância que o ponto E está do eixo x, distância que o ponto E está do eixo x, 143, dividido por ix, 5,75 vezes 10 a menos 5, totalizando menos 1,19 megapascal, tá? Então, porque ele está na posição negativa de x, na porção negativa em relação ao eixo x. E em relação ao eixo y, ele é um valor positivo. Aqui o sinal tá errado, tá, pessoal? Aqui é negativo, aqui é positivo. Porém, o resultado final está certo. Então, só lembrando isso. Momento em relação a y, 200 vezes a distância que ele está do eixo y, que é 200, né, 0,2, dividido por y. Esse sinalzinho a gente esquece, tá? Mas o sinal daqui tá certinho, olha, que é positivo. Por quê? Porque o ponto E está na parcela positiva de y, 0,109 megapascal. Somando essas duas parcelas, menos 1,081 megapascal. Por fim, nós temos o ponto A, que está aqui. Ele é negativo tanto para x quanto para y. Então, basta fazer a continha, olha, 480 vezes 143, dividido por ix, vai dar um valor negativo. 200 vezes 0,2, olha, 200 vezes a distância que ele está do eixo y, dividido por y, totalizando aqui menos 0,109. Somando essas duas parcelas, dá menos 1,3 megapascal. Então, nós temos, olha, que o ponto B, 0,585 megapascal, o ponto D, 0,367 megapascal, o ponto E, menos 1,081 megapascal, e o ponto A,
menos 1,3 megapascal, compressão em A e em E, tração em B e em D. Para finalizar, a gente tem que determinar qual que é a angulação da linha neutra. Para fazer isso, pessoal, eu usei essa equaçãozinha, olha, que tangente de alfa, né? Esse alfa, ele é esse ângulo aqui que está sendo mostrado aqui. Se eu quero esse ângulo, né, do momento até o eixo x, basta eu utilizar o ix dividido por iy vezes a tangente do ângulo do momento, né, que liga o momento até o x. Certo, pessoal? Então, só voltando um pouquinho aqui, para lembrar vocês, o ângulo que liga o momento até x é esse ângulo aqui, que é dado por 12 sobre 13. Ó. 12 sobre 13 eu tenho este ângulo aqui, cosseno, né? Só que como o cosseno já é 12 sobre 13, então eu já tenho 12 sobre 13 já é o valor do cosseno. Como eu tenho que saber a tangente desse ângulo, então é o que, pessoal? Cateto oposto 5 sobre 12. Tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente, 5 sobre 12. E aí, quando eu chego aqui no final, olha, para resolver esse exercício, nós temos que ix sobre y, tangente do ângulo que liga o momento até o eixo x, 5 sobre 12, totalizando aqui 3,74 graus. Aqui a gente aproximou, né? O valor já deu 3 graus, mas é 3,74 graus. Professor, e se eu quiser saber o ângulo que liga o momento, né? Que liga a linha neutra até o x? Desculpa, de novo. E se eu quiser saber o ângulo que liga a linha neutra até o eixo y? O que eu teria que fazer? Trocar isso aqui, pessoal. Y sobre ix vezes tangente do ângulo que liga o momento, né, que foi dado até o eixo y. Aqui, aí seria 12 sobre 5. Tá? Que seria cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que como eu quero o outro ângulo, ficaria trocado aqui. Tá bom? Então, basta analisar o seguinte. Se a gente quer saber o ângulo que liga o x à linha neutra, eu trabalho com ix sobre y vezes tangente desse ângulo, né, do ângulo que liga x até o momento. E se eu quiser o ix, o y, é só trabalhar com o inverso. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado e estou à disposição para sanar qualquer dúvida. Ok? Bons estudos!